gente vê Deus presente na natureza, na criação, não é? Então somos todos irmãos e irmãs uns dos outros, né? Fazemos parte desta grande casa comum chamada Terra, chamada Mundo, né? E assim nós somos chamados a viver essa fraternidade universal. Muito bem, gente, vocês veem aqui, tem algum cenário aqui importante da vida de Francisco de Assis. Esse cenário aqui quer tratar de um diálogo de Francisco de Assis com o sultão, o muçulmano. Naquele período de guerra tensa, né, bem intensa, assim, entre cristãos e muçulmanos, Francisco de Assis, depois que alguns frades foram mortos, Francisco de Assis vai ao muçulmano melhor dizendo, em Marrocos, falar com o muçulmano, o chefe dos muçulmanos, para que existisse uma paz entre eles. Mas só que Francisco não foi lá impor a fé cristã para o muçulmano. Francisco foi dialogar com o muçulmano. Então isso aconteceu em 1209. Está completando 800 anos desse diálogo de Francisco com o sultão. A partir daí, desse diálogo, os frades conseguiram entrar no Egito e lá começar a sua missão também. Até hoje, entre os muçulmanos e os franciscanos existe uma amizade, existe um respeito dos muçulmanos com os franciscanos, a partir desse diálogo de Francisco. Então, essa imagem aqui quer tratar isso, né? Francisco dialogando com o muçulmano. É o nosso diálogo interreligioso, né? De modo que a gente possa respeitar a religião do outro, né? Ter consciência da nossa religião, viver intensamente nossa religião, nossa fé, mas respeitar a fé do outro, a religião do outro. Então essa cena quer dizer isso. E aquela outra imagem ali é Francisco com Cristo crucificado. Naquele período, quando a igreja estava desmoronando, Francisco estava meio perdido também, sem saber o que o Senhor queria dele. E aí ele entra numa igreja, caindo nos pedaços, chamada Igreja de São Damião, e lá encontra uma cruz como essa aqui, que hoje nós chamamos de Cruz de São Damião. Quando ele entrou nessa igreja, rezou pedindo a Deus que iluminasse o seu caminho, a cruz fala para Francisco dizendo assim: Francisco, vai e restaura a minha igreja que está em ruína. E Francisco entendeu que era a igreja de pedra e começou a reformar aquela igreja de pedra. Depois, no processo de conversão de Francisco, ele foi entendendo que Cristo estava falando da igreja espiritual, a igreja povo de Deus, que estava em ruína. E aí começou então o grande reformador da igreja católica, Francisco, né, de Assis. Não foi Lutero o reformador, né? O grande verdadeiro reformador foi Francisco de Assis. Ele reformou amando a igreja, não fora da igreja, dentro da igreja, amando a igreja com tudo aquilo que ela é, mas convidando uma conversão que precisava, né? Então ele restaurou, rezando: ó glorioso Deus Altíssimo, iluminai as trevas do meu coração. Primeiro ele pediu para que iluminasse as trevas que estavam dentro dele. E aí começou a grande reforma da igreja. E aí, né, os cartazes ali falam um pouquinho da nossa missão, do nosso carisma no mundo, né, onde nós estamos em missão, e depois também aqui no nosso seminário, que aqui é uma casa de formação, né? É um seminário, nós temos 8 seminaristas fazendo a etapa de formação chamado postulantado. São 8, eles ficam conosco aqui 1 ano e nós somos em 7 frades franciscanos trabalhando nessa missão. Eu responsável na parte do acolhimento e os outros na parte da formação e também da administração dessa casa nossa, que exige bastante, né? Até esses enfeites aqui foi uma festa que aconteceu a semana passada, né?